crescimento económico em África recupera, mas não suficientemente depressa. O Governo lança projeto sobre a promoção da economia azul, que reúne principais stakeholders da economia marítima. Começa a 27ª missão do Programa de Médicos Solidários para Cabo Verde. Nova ronda de conversações de paz no Sudão do Sul, adiada sem explicações. Pelo menos 66 mortos em ataques do Grupo Estado Islâmico na Síria. Eu há, se o encontro com Kim não correr bem, vou embora, disse Donald Trump. Boa noite, no ar o Jornal 10, seja bem-vindo. O Presidente do Parlamento Pan-Africano, Gustavo da visita a Cabo Verde, foi recebido hoje na cidade da Praia pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, em que fez um apelo para que o país possa continuar a viver em paz. O presidente pan-africano salientou que um dos assuntos tratados durante o encontro com o chefe do Estado foi a reforma de amizade, inclusive fez um apelo para que o país possa continuar a viver em paz num ambiente atravessado por conflitos. En cours au Parlement panafricain, dont notamment de l'élection à la présidence. Falamos sobre a reforma de amizades pan-africano e também sobre as eleições. O presidente do Estado afirmou que um desses dias irá visitar o país vizinho para abordar em questões sobre a paz e amizade, visto que Cabo Verde é um país acolhedor, onde recebe todos os africanos, mesmo sendo um país pequeno. Uma maior integração de Cabo Verde no continente africano foi outra das questões centrais tratadas durante a visita. Daqui a 2050, a África pode vir a ter uma população com aproximadamente milhares de jovens. E é por isso que precisamos da paz para a África, porque esta população será constituída somente por jovens e precisamos desenvolver e continuar com essa paz para criar um mercado de trabalho melhor. O presidente pan-africano está numa visita de 2 dias a Cabo Verde, tendo sido também recebido pelo presidente da Assembleia Nacional e pelo primeiro-ministro. Considera esta visita muito rica. Je termine aujourd'hui ma visite de 3 jours. A minha visita de 3 dias termina em Cabo Verde com uma satisfação geral. Encontrei com todas as outras autoridades da República. Acredito que a conversa que tivemos produzirá resultados. Foi uma visita muito rica, não somente por recepção, mas de um jeito fraternal da parte do povo cabo-verdiano. Du peuple de Cabo Verde. Aquele presidente é diplomata dos Camarões, lidera o continente pan-africano desde 2015 e é candidato à reeleição na sessão especial de maio, devendo contar com o apoio dos 5 representantes de Cabo Verde neste Parlamento. O crescimento económico em África recupera, mas não suficientemente depressa. Segundo a Africa Pulse, projeta-se que o crescimento da África subsaariana atinja 3,1% em 2018 e que se situe numa média de 3,6% em 2019-2020. Uma análise semestral do estado das economias africanas, conduzida pelo Banco Mundial, divulgada hoje, diz que as previsões de crescimento baseiam-se em expectativas de que os preços do petróleo e dos metais vão permanecer estáveis e que os governos da região implementarão reformas para resolver os desequilíbrios macroeconómicos e impulsionar o investimento. O economista-chefe do Banco Mundial para a região da África disse que houve uma retoma na África subsaariana, mas não suficientemente rápida e inclusiva. Afirmou que os governos africanos têm de acelerar e de aprofundar as reformas macroeconómicas e estruturais para se alcançar níveis de crescimento altos e sustentados, lê-se no comunicado de imprensa. O ritmo moderado da expansão económica reflete a retoma gradual do crescimento nas 3 maiores economias da região, Nigéria, Angola e África do Sul. Nas restantes, a atividade económica irá aumentar em alguns países exportadores de metais à medida que a produção mineira e o investimento crescem. Nos países com pouca utilização de recursos naturais, irá manter-se o crescimento sólido na região da União Económica e Monetária da África Ocidental, sustentado pelo investimento em infraestruturas e liderado pela Costa do Marfim e Senegal.
Uma equipa de experts e os principais stakeholders do setor da economia marítima reúnem-se nesta quinta-feira, 19 de abril, no ateliê de lançamento do projeto de apoio técnico para a elaboração do Plano Nacional de Investimento para a Economia Azul e preparar um programa de promoção da economia azul. Trata-se de um projeto financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento BAD, tem por objetivos consolidar a Estratégia Nacional para a Economia Azul, reforçar o quadro institucional em vigor, através da criação de uma unidade de inteligência estratégica dedicada à economia e desenvolver um Plano Nacional de Investimento para a Economia Azul e ainda um programa prioritário para promover a economia azul. Pretende também fortalecer as capacidades nacionais dos setores-chave da economia azul com vista ao desenvolvimento de oportunidades de criação de riqueza e empregos. O evento, a ter lugar nas instalações do INDP, em São Vicente, é presidido pelo secretário de Estado adjunto para a Economia Marítima, Paulo Veiga. Na presença dos representantes do BAD e da FAO, a economia azul abrange vários setores-chave da economia nacional, incluindo a pesca e a aquacultura, o processamento de peixe, a construção e a manutenção de navios e embarcações de recreio, o turismo costeiro, o transporte de passageiros e o frete marítimo, as operações portuárias, o desenvolvimento costeiro, a formação marítima, os serviços bancários e seguros e a energia renovável. A Associação Espanhola África Avança estreia a 27ª missão do Programa de Médicos Solidários para Cabo Verde, que vai integrar uma equipa de médicos com especialização em crianças. Esta cooperação irá ter um impacto direto na qualidade de vida sanitária dos salenços e habitantes de outras ilhas. A Associação Africana Avança estreia uma nova missão de cooperação de médicos solidários, a 27ª desde seus inícios. De acordo com uma nota de imprensa, a missão de cooperação irá integrar uma equipa de médicos compostos por um médico otorrinolaringologista especializado em crianças e 2 anestesistas, sendo que há uma longa lista de crianças para atender. Conforme a mesma fonte, a missão da África Avança funda as bases de uma sólida cooperação de mais de 5 anos que, de forma contínua, ininterrupta e completamente altruísta, vem prestando ao sistema de saúde de Cabo Verde e, em especial, a Ilha do Sal. Esta cooperação terá ainda um impacto direto na qualidade de vida sanitária dos salenses e habitantes de outras ilhas. Após 5 anos, a África Avança já realizou mais de 739 cirurgias de forma gratuita. A missão começa amanhã 20 e perdurará até o dia 29 do corrente mês. O primeiro secretário do PAICV, em São Domingos, Manuel Brito, convocou hoje a imprensa para denunciar, dentre outros assuntos, a degradação dos indicadores de emprego e precariedade do atendimento médico no município de São Domingos, uma situação que Manuel Brito diz demonstrar um total falhanço da política do governo para com o município. Para Brito, o seu município enfrenta problemas vários e o mais preocupante é a taxa de desemprego, que, segundo o mesmo, revela como a maior a nível nacional. Domingos tem o segundo maior taxa de desemprego a nível nacional e uma diminuição de taxa de emprego. É uma situação muito preocupante. Efetivamente, tais dados suscitam preocupações várias por serem demonstrativos do falhanço das políticas governamentais e locais, em que, no ano passado, São Domingos também tinha uma taxa de desemprego muito elevado, com maior ênfase na camada jovem. Além do problema do desemprego na camada jovem, o secretário do PAICV em São Domingos diz ainda que o município há uma evidente falta de projetos para apoiar os jovens no desemprego, bem como os agricultores e criadores de gado, por isso pede à autarquia para apresentar soluções. São Domingos tem enfrentado, a par do desemprego, uma evidente falta de projetos e fundos para apoiar a camada jovem, pescadores, agricultores e criadores de gado, mormente num contexto de mau ano agrícola. Tendo toda esta situação, propomos que a Câmara Municipal de São Domingos deve criar condições para apoiar os jovens nas suas formações, criando fundos para apoiar a juventude na formação profissional e também nas universidades. Relativamente à saúde, Manuel Brito afirma que a situação naquela localidade é constrangedora. O facto de o Conselho não dispor de uma ambulância tem criado graves constrangimentos quando surgem situações de evacuação
havendo inclusive relatos de munícipes que tenham sido encaminhados para a cidade da Praia em iates e carrocerias de Hilux. Os recentes dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística sobre o mercado de trabalho apontam que o município de São Domingos tem a segunda maior taxa de desemprego, ou seja, mais de 8,8% e uma diminuição da taxa de emprego de menos de 9,6%. A falta de emprego no país está a dar o que falar. Hoje, o presidente da Juventude do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, da cidade da Praia, Oswaldino Semedo, convocou a imprensa para abordar questões do desemprego que fustigam os jovens na capital do país e que esse demonstra que tanto o governo como a autarquia enganaram os munícipes durante a campanha. Oswaldino Semedo afirmou hoje, durante uma conferência de imprensa, que a juventude da Praia vive um autêntico desespero provocado pela ausência de emprego e falsas promessas do governo, bem como da autarquia, pois o principal motivo era vencer as eleições. Os últimos dados produzidos pela INE mostram, de facto, que o governo e a Câmara Municipal da Praia enganaram os cabo-verdianos. Sim, com o único intuito de ganhar as eleições, o fato é que a juventude, a maior força desta nação, é a mais afetada. São recorrentes os desesperos e as queixas da juventude, pois já nem sequer há concursos e a cultura do mérito foi jogada no caixote de lixo, subestimando, desta forma, os esforços dos jovens deste país. O mesmo sublinha ainda que a cidade da Praia é a cidade mais procurada pelos jovens. Apesar disso, a autarquia não executa nenhuma política para minimizar a situação. A cidade da Praia, o maior centro urbano do país, vem sendo palco de maior demanda pelos jovens, pois é aqui que quase todos e todas buscam a possibilidade de uma vida digna. Assim, em desespero, os jovens continuam a acreditar que dias melhores virão. Na autarquia da Praia não se conhece nenhuma política que visa por cobro a situação, pois andam a dar prioridade a outras coisas. Aliás, andam a pôr jovens com qualificações em estágios precários, sem possibilidade de qualquer vinculação, nem sequer uma mínima orientação para com o mundo laboral. Não há política social direcionada à juventude da cidade da Praia, situação que nos preocupa muito, pois a principal vítima dos problemas e os sofrimentos são os jovens da Praia. Oswaldino Semedo diz ainda que os dados do INE mostram uma clara desesperança da população ativa e pede ao governo a explicação para tal facto. Se a economia revela menos capacidade de criação de postos de trabalho, se há distribuição de empregos e subempregos, se há menos empregos e subempregos, se a taxa de atividade diminuiu, se há menos gente a trabalhar, então qual é a explicação para a diminuição do desemprego em Cabo Verde de 15% em 2016 para 12,2% em 2017? E para onde foram esses indivíduos, os 8.531 que saíram do desemprego em 2017? Os dados recentemente apresentados pelo Instituto Nacional de Estatísticas apontam que a situação do desemprego na cidade da Praia tem uma taxa de 41% nos jovens com idade compreendida entre os 15 e 24 anos. O AM acolheu hoje uma conferência com o tema Distribuição Digital em África, desafios para a distribuição da música em África, que visa retratar sobre os novos modelos da distribuição digital em África e destacar quais os principais desafios dessa distribuição. O Atlantic Music Expo Cabo Verde, que deu o seu arranque desde o dia 16 de abril, acolheu hoje uma conferência que, segundo um dos conferencistas, Thibaut Mullings, foram retratados o significado da distribuição digital e os novos formatos desta distribuição em África. Mullings afirmou ainda que a África está totalmente preparada para receber estas novas plataformas da distribuição digital.
Absolutely. Absolutamente. Portanto, temos mais experiências nos mercados como os Estados Unidos da América ou a Europa em termos de plataformas digital ou distribuição digital, mas temos observado nos últimos 3, 4, 5 anos que no continente africano muito dos novos serviços são criados em diferentes mercados africanos e assim em termos de estar pronto, está a começar a ficar pronto e nós temos de falar sobre isso. De lembrar que o novo modelo da distribuição digital é o streaming, Thibaut Mullings apontou alguns desafios para a distribuição da música em África. In Africa, there's a very diverse landscape. Em África há uma diversa paisagem diversificada e os desafios são faturamentos, como você fatura, é por conta bancária, é por tempo de antena, é por outro lado. Cada região tem, você sabe, a sua própria maneira de lidar com o dinheiro, etc. Sim, há um desafio técnico e faturamento, há um desafio em todo o acesso de música, temos de se espalhar o conteúdo de cada plataforma e há muitas plataformas africanas, diferentes plataformas, por isso sim há desafios. O conferencista sul-africano destacou ainda que a África está preparada para receber a revolução do streaming, justificando que está pronta para resolver todos os desafios, por isso tem de estar preparada para receber essa plataforma. Não há nenhuma razão pela qual a África não deve estar pronto para ele. Mesma coisa, temos desafios porque as especificidades de cada região, mas se tivéssemos algum momento, nós vamos resolver todos os problemas, um após o outro. E não há nenhuma razão pela qual a África, como você sabe, a penetração da internet móvel está ficando muito pronto para a revolução do streaming. Muito pronto. O AME Cabo Verde se encontra na sua 6ª edição, que terá hoje o seu encerramento com várias atividades na cidade da Praia. A Câmara Municipal de São Salvador do Mundo, na voz do Vereador de Cultura, Juventude e Desporto, faz balanço positivo das festividades daquele município. Euclides Silva garante que 99% das atividades programadas foram concretizadas com sucesso. O vereador da Cultura, Juventude e Desporto da Câmara Municipal de São Salvador do Mundo diz que o balanço das festividades daquele município na Ilha de Santiago é positivo. Euclides Silva garantiu que 99% das atividades programadas foram concretizadas com sucesso. O vereador começou por relatar das atividades desportivas e culturais que deram arranque às festividades e algumas novidades para este ano. Na desporto, destaque esse ano para a realização de maratona 6 km de montanha, com um percurso bastante exigente, onde aqui no Conselho mobiliza mais de 50 atletas de vários pontos de Ilha de Santiago, com destaque para atletas de equipa e MCA Latino, que bem participa com nós lá na corrida na Pico, dá um brilho diferente também. E para a primeira vez também não larga atividades comemorativas para várias outras localidades e corrida de maratona arranca na zona de Gelalo Ramos, que nunca tinha recebido nenhum evento para assinar a festa de Santo Padroeiro, e esse ano é uma inovação que nos leva para lá. Também não fazia tradicionais torneios de futsal masculino e feminino, futebol feminino, handebol e basquetebol. Na parte cultural também, destaque desse ano foi a realização daquele concurso hip-hop que Pilouro conseguiu realizar. Vencedor, primeiro e segundo lugar, teve participação na festival que não realiza também. Essa participação foi excelente, super expectativa, e que as duas concorrentes foi bastante elogiado. Ainda na parte cultural, para além da feira de agronegócio e exposições com atuações de artistas locais e batucadeiras, o grande destaque vai para o festival. Este ano o evento só decorreu num dia, para dar mais espaço ao leque de atividades programadas. Quanto ao festival também foi um sucesso, teve público mais aquilo que não se pensava. A atuação de artistas foi tudo fantástico, sobretudo de brasileira Flávia Coelho, que teve pela primeira vez na África e no nosso município também, pela primeira vez que nos leva um artista internacional para o nosso festival, que esse ano nos reduzido para um dia, mas não aposta também a outras atividades culturais, nomeadamente aqueles conferência que nos realiza Picos de Desafios de Modernidade, onde nos leva ao naipe de grandes historiadores e investigadores na história local, história de Cabo Verde. Nos vai falar um pouco lá também de cultura, património, educação de nosso concelho e algumas potencialidades turísticas que Picos tem, e que aposta também que a Câmara e Pilouro de Cultura querem fazer nos próximos tempos, que é
transforma Picos também num destino de turismo cultural e de montanha de qualidade, e com aquela conferência também dá algum pista. E não te espera volta a fazer nos próximos anos. Euclides Silva avança que o público deu um feedback positivo em relação ao desempenho da autarquia. O vereador acrescenta ainda que as festividades decorreram na normalidade, sem quaisquer incidentes. Durante a TV Eventos em si, na transmissão live que não faz tanto de festival como de missa, recebi na Facebook milhares de comentários, e de que esse comentário, 99% te elogia a iniciativa de Câmara, te elogia a inovação que não introduz esse ano, e atividades também tudo decorre na normalidade, que teve grandes incidentes na festivais, que teve um caso de desacato grave nem na festivais, e nem durante também conferências, coisas decorrem tudo na normalidade. É a primeira vez também que na Picos a fazer uma conferência do género, então a ideia inicialmente também não estava um pouco reticente se o público está aderindo ou não. Nós é um município rural, nunca tem tradição da academia, promove uma conferência do tipo, não fica curioso aí, será que as pessoas têm interesse para o tema ou não? Mas acaba para superar a expectativa, não teve sala cheia na abertura de conferência, que foi presidido pelo Sr. Presidente da República, o Sr. Ministro de Cultura também vai fazer encerramento. As festividades de New São Salvador do Mundo nos Picos terminaram no dia 15 de abril com a missa solene na igreja da localidade da Chá da Igreja. Tempo para a África através das manchetes. Líbia. Caravana do chefe de Estado-Militar da zona oriental da Líbia, Abdel Razek Naturi, atingida por a explosão de bomba que matou uma pessoa e deixou 2 outras feridas. Níger, violentos recontros na principal universidade de Amé, a capital, entre estudantes e forças de segurança, que resultou ferimentos em vários estudantes, alguns graves. Nigéria, a grupo de ladrões entrou de rompante numa sessão do Senado e roubou um bastão cerimonial, que é um símbolo da autoridade. Camarões, a chegada de mineiros chineses às minas de ouro de Batara-Oia está a criar problemas com os povos indígenas que sentem que a sua terra está a ser explorada. África do Sul, foram libertados 5 milhões de metros cúbicos de água do rio Berg para a barragem de Mivertstein, devido a uma falta crítica do precioso líquido nas barragens ao longo da costa ocidental do país.